Senhor, nós glorificamos o Teu nome, nós exaltamos o Teu nome, Deus. Nós queremos declarar nessa manhã que entendemos que Teu é o reino, Tua é a glória. Oh, Senhor, para todos sempre. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque Tu és um Deus presente. Tu és um Deus que nos amou tanto, tão intencionalmente, desde o princípio, que nos deixou lições preciosas, nos deixou ensinamentos poderosos. E nós Te agradecemos porque dia após dia podemos acessar as Tuas palavras, entender mais de Ti e do Teu reino. Ó amigo Espírito Santo, obrigado porque entendemos que nós somos templos do Espírito Santo e nós Te carregamos, sopro de Deus, Espírito de Deus em nós. Senhor, continua a falar conosco. Ó amigo Espírito Santo, unge os ouvidos que estão aqui nessa manhã. Ó Senhor, para que eles possam ouvir e entender aquilo que Tu quer. Nós desde já declaramos, Senhor, toda mente e todo coração cativos a Deus. E que nós venhamos entender mais de Ti, do Teu reino, e trazer a aplicação prática disso nas nossas vidas. E caminhar conforme o Teu querer, para que o Teu efetuar possa ser feito em nós e através de nós. Em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Aleluia. Pode se assentar, por favor. Agradeço mais uma vez aos levitas. Olha como é que Deus faz. É rápido. Aleluia. Tu és lindo, Senhor. Nós Te agradecemos e Te glorificamos. Essa semana passada, passei orando e perguntando ao Senhor sobre o que a gente deveria falar neste domingo, que eu confesso que eu nem tinha me lembrado que esse é o último domingo do ano de 2024. Eu lembrava que está chegando aí dia 31 e a gente vai ter o culto da virada, mas eu não lembrava de fato que esse era o último domingo. E eu me alegrei quando pastor Davi falou aqui no momento da palavra do dízimo e da oferta, que esse era o último domingo que nós estamos juntos aqui na casa de Deus, no último domingo do ano. E eu tenho certeza que nós temos, ou pelo menos teríamos que ter, mais motivos para agradecer ao Senhor do que qualquer outra coisa. E a gente se alegra por isso. Eu estou muito feliz nessa manhã, porque uma das minhas irmãs, que não mora aqui, mora em Brasília, está aqui conosco, Sarinha, seu esposo Vinícius, meu concunhado Ricardo, que eu amo tanto, está aqui também. E semana passada, filho, que a gente estava em Brasília? Ou retrasada? Semana retrasada nós estávamos em Brasília, a Atila Neto tinha uma agenda dele, de estudos, e debates, e eu estava lá também com a agenda do Reino de Deus, com pessoas que eu amo bastante, pastores, queridos e amigos. E no final das contas, eu contei isso para Ricardo hoje, no último dia, a gente terminou tudo que a gente estava fazendo ali, eu fui dormir na casa da minha irmã, e aí eu vi todo mundo, da família ali em Brasília. Vi, óbvio, minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos, vi meu outro concunhado, João, que é irmão do Vinícius. Tinha visto a esposa de Ricardo, mas não tinha visto Ricardo. E eu falei, Senhor, você sabe que eu amo todos eles, mas eu tenho um amor também tão grande por Ricardo, eu não vou ver Ricardo esse ano mais. Só em 2025 agora. E quando chega hoje, eu estava ali na sala orando, buscando ao Senhor, bate na porta, era Vinícius, Sarinha e Ricardo. E eu comentei com ele, Rick, quando a gente começa a viver intensamente com Deus, a gente tem que ter cuidado até com aquilo que a gente deseja. Porque Deus faz assim. Eu só desejei ver Ricardo. Falei, Senhor, como eu queria ver Ricardo esse ano de 2024 ainda? E do nada, Ricardo aparece aqui. Não vinha, não estava nem em Brasília, estava em Maringá. E aí ele falou, irmão, eu simplesmente senti um desejo, a minha mulher e minhas filhas, a gente vai para Salvador. Quando Deus decide fazer, para a gente é do nada, mas para Ele já diz aconteça. Hoje, e a gente já vai entrar naquilo que Deus colocou no meu coração para a gente partilhar nessa manhã. Hoje também eu estava ali no cantinho, orando por e orando com a Noemi. Mesmo você está onde? Levante só a sua mão onde você está ali, ó. Pode levantar alto e dar um tchau aí para quem não viu. Aqui tem muita gente na igreja, pouca, né? Senhor, eu creio. Tem pouca gente na igreja de Guatomé, né?
Você tem que ver para crer. Então tá ali, meme, deu um tchauzinho dela. E ela trouxe, eu já vou compartilhar aqui em 3 minutos seu testemunho. Ela não me deu autorização não, mas a gente cresceu junto nessa igreja de pequeno. Fomos pequeno aqui, fomos adolescente aqui, fomos jovem aqui. Então a gente se ama e se conhece e convive há muitos anos. Eu sou apaixonado pelos pais dela, por ela, pela casa, pela família. E ela compartilhou comigo quando ela passou no concurso. Ela passou no concurso ali no TRT, lá no Rio Grande do Sul. E ela compartilhou comigo quando ela passou no concurso, tem 4, 5 meses isso, 3 meses. E hoje ela trouxe o crachá dela. Ela já tomou posse, já está lá no Rio Grande do Sul, veio de férias. E ela trouxe o crachá para a gente ungir e apresentar o Senhor. E ela chegou para mim e disse assim, entenda que o nome dela é Noemi, você viu que eu chamei de meme, a gente é amigo de pequeno. Então, ela é uma das poucas pessoas que conviveu comigo desde pequeno que me chama de Juninho até hoje. Ela chegou assim e disse, Juninho, no primeiro domingo de 2024, eu não tinha emprego nem perspectiva, tempos difíceis. E no último do ano, domingo de 2024, eu tenho um emprego federal. Eu disse a ela, com todo carinho, e repeti as palavras do pastor Davi, eu disse, Meme, você viu o que Davi falou durante a oferta? Abraão tinha 100 anos. Para ele o tempo já tinha passado, a validade já tinha expirado. Mas era o tempo determinado de Deus. No tempo de Deus, as coisas acontecem. Agora o que a gente vai falar nessa manhã um pouquinho é sobre ambiente. E se a gente pudesse resumir aquilo que a gente vai falar nessa manhã de ambiente, dentro ainda de um conceito de reino, que é o que a gente vai trabalhar a partir de 2025, até quando o Senhor voltar. A gente não pode assumir cargo, posição, ou adentrar algo se o ambiente não estiver pronto, se o ambiente não for o propício. Então, dando mais uma vez o exemplo de Noemi, para a gente começar a falar aquilo que está no coração, no meu coração que Deus colocou. Ela hoje está ali como funcionária federal da Justiça no Rio Grande do Sul, porque Deus preparou o ambiente para que no tempo dele ela tomasse posse. Mas muitas vezes, porque a gente não entende isso, a gente deixa de viver nos ambientes que o Senhor está construindo para a gente, porque a gente não sabe esperar o tempo daquele que está construindo. A gente quer as bênçãos de Deus e a gente quer viver aquilo que o reino pode nos proporcionar, mas a gente quer no nosso tempo. E as pessoas dentro da igreja são assim, não, eu sei que Deus tem promessas, eu sei que em Deus eu posso tantas coisas, mas eu quero hoje. E confunde muitas vezes o conceito de tempo, e o conceito do tempo de Deus não é Cronos, mas o conceito de tempo de Deus é Kairos, é o tempo de Deus. E para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, eu vou ler aqui, vai estar no telão, se você quiser acompanhar no telão, você pode acompanhar como você está sentadinho aí, Gênesis 1. Livro dos Princípios, Gênesis 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quando a gente lê esse verso no original, em hebraico, princípio é Bereshit, começo, parte principal, uma parte que foi selecionada. Bereshit bara Elohim bashamayim et haaretz. No princípio criou Deus o céu e a terra. E esse verbo bará é algo que só se aplica a Deus, porque bará é criar do nada. Assim como eu dei um exemplo de uma coisa tão que para a gente pode ser, é tão pequeno. Para mim, Deus criar a oportunidade de eu estar com o Ricardo a última vez esse ano, 2024. Vamos ver muito 2025 e em diante, mas eu queria ver esse ano ainda. Deus criou do nada uma oportunidade para ele vir. Quer dizer, para mim,
De repente, para ele foi do nada, mas na agenda de Deus eu queria ver, ele também queria me ver. Deus criou a oportunidade. E o mais curioso, ele saiu de Brasília, foi passar o final de ano com a família da esposa em Umuarama, de carro, depois voltou em Maringá. E em Maringá de carro ele falou, eu quero ir para a Bahia. Irmão, em Maringá, num estalo do nada. Porque quando Deus decide fazer, para a gente pode ser algo de repente, mas na intenção dele, ele já vinha maturando, querendo saber qual é o tempo certo para eu, do nada, fazer acontecer na vida dele. Quando a gente começa a entender e buscar mais do reino de Deus, e entender o conceito de reino, Deus, na palavra dele aqui em Gênesis 1:1, diz que no princípio, Deus criou os céus e a terra. Quem estabeleceu o princípio? Ele. Só quem tem autoridade sobre algo, sobre algum lugar, sobre alguma pessoa, pode determinar quando é o começo e é o fim. E às vezes a gente, para entender isso, a gente tem que olhar um exemplo de uma coisa que a gente conhece facilmente. Por exemplo, um jogo de futebol. Quem é que determina o começo da partida? O juiz, irmão. Se ele não apitar, a bola não rola. Aqui fala que no princípio que é Deus, quando foi um princípio, quando ele céu e a terra, e ele foi formando, a gente vai ler cada uma dessas coisas e vai dar tempo. A gente vai entender qual foi a intenção dele. Aquilo que ele já tinha, aquilo que ele já conhecia, o reino dos céus, ele queria reproduzir aquele modelo, porque ele sabia que seria interessante, porque ele queria ter uma família de seres viventes que ele amasse e exercesse aquilo que ele exerce nos céus aqui na terra. E quando ele fala aquilo, ele fez semelhante a ele. E a gente olhar o verbo empregado, fez o Senhor Deus a sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança está falando mais a imagem e semelhança da natureza de Deus, de governar e de ter domínio de qualquer outra coisa. Então quando ele começa a formar a terra e disse no princípio, ele criou do nada, não existia, era um vazio. E ele criou os céus e a terra, verso 2, e a terra porém, depois de criada, estava sem forma e vazia. Irmão, se fosse só sem forma, já era sem nada. Sem forma é claro, no original tohu, devastado, confusão, irrealidade, sem forma. E depois de estar assim, ele ainda fala, e vazia, que do hebraico é boru, vazio, não utilizado. E a terra, depois de criada, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E a gente já aprendeu aqui na igreja, já foi dito, ensinado por tantos anos pelo bispo, sobre pairava, que é merarefet, é uma qualidade que as aves possuem de chocar. E eu vi também um outro significado para pairava, e esse também encheu meu coração quando eu li, que não só merarefet, mas rafar, que é ficar relaxado. E o Espírito de Deus estava descansando sobre aquilo que não existia. Porque quando a gente confia no Senhor e o Espírito de Deus, sendo redundante, tá? É o Espírito do próprio Deus, ele descansava porque ele sabia que algo ia acontecer. Se Deus estava botando o Espírito para se mover naquele lugar, é porque ali do nada ele ia criar algo. E ele já tinha criado o céu e a terra e o Espírito estava descansando sobre aquilo e Deus ia fazer mais. Então muitas vezes Deus já começa a nos mostrar lances de algo que ele quer fazer, e porque a gente não descansa, a coisa não acontece. E o Espírito de Deus sabia que a terra ainda estava sem forma, que a terra estava vazia, mas ele descansava e ele chocava sobre aquilo, aguardando que palavras fossem lançadas para que aquilo que ainda não tinha sido criado fosse criado, e aquele reino que ainda não existia começasse a tomar forma aqui. Quem está entendendo até aqui? Então vamos lá. Verso 3: disse Deus, haja luz, e houve luz. Houve luz sobre o quê? Uma terra que ele tinha formado, que era sem forma, que era vazia, não tinha nada, e Deus disse, haja luz. E houve luz. Só precisa uma palavra de Deus para aquilo que ainda não existe passe a existir, para aquilo que ainda não aconteceu, aconteça. Mas para isso você tem que entender que você tem que estar descansando, o Espírito de Deus em você tem que estar pronto para chocar a palavra e trazer à vida a semente que ele vai lançar através da palavra. Mas se você não entender isso, você não vai poder viver aquilo tudo que ele quer que você viva aqui, nem vai poder receber daquilo que ele quer te entregar. Vai ouvindo. E viu Deus que a luz era boa,
E ele fez separação entre a luz e as trevas. Verso 4. Verso 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Verso 7, fez Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim os fez, e chamou Deus o firmamento os céus. Houve tarde e manhã do segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Comece a entender que Deus estava formando um ambiente. E para se formar um ambiente existem etapas, existem processos. Pode acontecer assim? Pode. Mas Deus ele não pula etapa nem no momento que Ele está criando algo. Porque quando Ele disse haja luz, houve luz, mas Ele podia assim, haja terra completa. Mas desde aqui Ele está nos ensinando, é passo a passo. Você vai criando cada ambiente, para cada ambiente criado, ele se conecte a algo novo que eu vou criar. E tudo novo depois de criado esteja pronto para receber algo ou alguém. Mas não se pula etapa. Mas o crente é um povo que gosta de pular etapa mesmo. Gosta de pular etapa. Acha que já sabe tudo. E gosta de queimar etapa. Aqui é Deus trabalhando, farmando a terra, etapa por etapa. E viu Deus que era bom. Verso 11, disse, produz a terra relva ou grama, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem seu fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele. O lindo é, quando a gente vai olhar a semente, que é zerar, quando a gente vai olhar frutíferas, que é pri, tudo é, e gerem essas coisas que eu estou criando descendência. Semente gera descendência, fruto gera descendência, árvore gera descendência, relva gera descendência. Tudo que ele estava criando até aqui, eu quero que isso vá criando descendência, vá multiplicando. Eu quero que aconteça depois algo disso que eu criei. Eu quero que isso se perpetue. E ele estava criando um ambiente para algo mais lindo que ele ia fazer logo à frente, já já. Árvores frutíferas que deem seu fruto, segundo a sua espécie, cuja semente, cuja descendência, cuja aquilo que vai caminhar para frente, vai perpetuar esteja dele sobre a terra, e assim o fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja sua semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã do terceiro dia, disse também Deus, isso aqui, quando a primeira vez que eu tive esse entendimento, tem uns 2 anos, eu já falei sobre isso na igreja, isso me chocou. Verso 14, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para os dias. E sejam os luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim Deus se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E também as estrelas, e colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra. Mas repare que lá, 10 versos atrás, ele criou o firmamento. Depois que ele criou o firmamento, ele criou os luzeiros. Depois que ele criou os luzeiros, ele criou as estrelas, porque Deus não pula etapa. Depois que o firmamento expandiu, que criou os céus, ele falou, vamos criar os luzeiros. Agora o interessante é que os luzeiros foram no 4º dia da criação, mas no primeiro ele disse, haja luz. Deus não precisa de sol criado para trazer luz sobre o seu caminho. E muitas vezes a gente está aguardando ver algo que a gente conhece, natural, não entendendo que Deus usa o sobrenatural para fazer o natural acontecer. Quem estiver confuso, vai anotando que depois vai vir clareza. Fez Deus os grandes luzeiros. 17. E colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. Viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã do 4º dia, disse também Deus, povoem-se as águas. As águas já tinham sido criadas, as águas já tinham sido separadas do firmamento. E depois do ambiente das águas prontos, encham-se as águas de enxames de seres viventes, e voem-se as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou Deus, pois, os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os que povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. Viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos. Mais uma vez, assim como disse as plantas e as árvores e os frutos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o 5º dia.
Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E Deus fez os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Deus criou todo um ambiente. Deus criou a terra, Deus separou a terra do céu, Deus fez o firmamento, Deus expandiu os céus, Deus colocou a lua, o sol, as estrelas, as aves, os peixes, os animais, as feras, tudo. E depois que Ele criou esse ambiente, vem o verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele, o homem, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam nela. Tenha ele radar, domínio, tenha ele governo sobre tudo que eu criei. Porque quando Deus cria um ambiente para mim e para você, para que a gente exerça o domínio naquele ambiente. Agora preste atenção, em nenhum momento Ele disse que a gente tinha que dominar sobre o nosso semelhante. Ele criou a terra, criou os animais, criou a relva, criou as plantas, as árvores, os frutos, e disse: domine sobre isso. Domine sobre esse ambiente que eu criei, domine sobre a terra, governe sobre ela, e tudo irá bem, porque esse era o plano de Deus. Ele criou aqui a terra para que nós estabelecêssemos aqui o reino dele. Trouxéssemos o conceito de reino, que é algo que a gente consegue ver em colônias hoje em dia. Quando um povo é colonizado, ele leva a cultura daquele país ou daquele reino original para a colônia. Se a gente olhar quando o Brasil foi descoberto lá atrás, em 1500, os portugueses que aqui chegavam com aquelas rouponas enormes, depois que se estabeleceu aqui o Brasil como nação, as roupas que se usavam eram as roupas de Portugal, porque era o conceito que eles aprenderam. Porque quando você se implanta uma cultura em algum lugar, você carrega aquela cultura com você. Acho que o Alex está com 15 anos, acho que quando ele tinha 5 ou 6, ou seja, 9, 10 anos atrás, nós fomos para Bahamas. A Bahamas, que já foi, até 1970, ali 70 e pouco, uma colônia da Inglaterra, meu irmão, lá até hoje o carro te dirige do lado ao contrário da pista. Lado esquerdo. Porque eles foram colonizados assim. Que é um país tropical, é quente. E eles se vestem como os ingleses se vestem até hoje. Porque é como eles foram colonizados, é o que foi introduzido, é a cultura que foi estabelecida naquele lugar. E se você vai numa colônia, ou se você vai numa representação de um país, como eu falei, numa embaixada, ela pode estar completamente fora da cultura de onde ela nasceu. Se você for, por exemplo, em Brasília e visitar uma embaixada de um país do Oriente Médio, você vai ver que lá dentro a cultura é daquele país. O governador, o embaixador revestido daquele poder está representando, e ele caminha como se no país dele estivesse, porque ele carrega com ele aquela cultura, o modo de falar, o modo de vestir, o modo de portar, o modo de comer, o que comer, quando falar, quando comer, porque ele está carregando uma cultura com ele. E quando Deus criou isso tudo, e depois Ele criou o homem, disse: exerça domínio. Eu quero que você exerça domínio com o conceito de reino que eu tenho e criei, e faço você como o meu embaixador, o meu governante, para que você reproduza na terra algo que eu fiz e te entreguei, o modelo do céu. E muitas vezes as coisas aqui na terra, meu Deus, eu não queria nem falar isso. Muitas vezes as coisas aqui na terra não dão certo e a gente não entende por quê. Porque é algo criado por Deus no modelo divino e a gente tenta empacotar no modelo terreno. Vou dar só um exemplo. Hoje a gente vive no mundo uma quantidade tão grande de casamentos que se desfazem. O índice de divórcio maior que já aconteceu na história. É algo criado por Deus. De una o homem e a mulher, e deixará o homem, o pai e mãe, se unirá a sua mulher e serão uma só carne. É o modelo do céu, vai ser uma pessoa só. E aí quando traz o conceito da terra, mas deixa de virar um conceito de aliança, cara, que Deus criou, para se criar um conceito de contrato, que é a coisa que o homem criou. Ó, a gente vai casar, mas, e aí vem as regras, contrato. Artigo 1, artigo 2, artigo 3. Contrato não é contrato, não. A aliança é diferente. Hoje em dia já tem contrato antes de casar. É o pacto antinupcial. Não, a gente vai fazer um seguro, porque se não der certo, o meu é meu, o seu é seu. Deus não criou isso, não. Deus criou a união entre homem e mulher. Ele criou o casamento, e o homem vai e deturpa, porque pega algo que foi criado nos céus e tenta empacotar com a cultura terrena. Não vai dar certo.
Então aquilo que Deus criou com a cultura do céu, a cultura do reino, a gente tem que viver com a cultura do céu, a cultura do reino. Então muito mais importante para fechar esse pensamento de casamento, para você que não casou ainda, e para você que está querendo casar, quando você procurar a mulher que você quer casar, o homem que você quer casar, a primeira coisa, procure entender o que é que ele carrega. Carrega o reino, carrega conceito de reino, carrega a palavra, carrega o Espírito Santo de Deus, vai dar certo. Porque vão se unir num propósito único. Oh Deus, eu não ia falar isso hoje, mas falei. Façamos o nosso homem, o homem a nossa imagem e semelhança. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a sua semelhança, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou de sede, fecundo, multiplicai-vos, sujeitai e dominai sobre os peixes, sobre o mar, sobre tudo isso mais. Mas agora, para a gente falar um pouco daquilo que eu coloquei no meu coração para a gente falar, porque senão a gente fala de tudo e não prega. Mas tem 15 minutos, dá para a gente falar alguma coisa. Então eu quis explicar primeiro o que estava na Gênesis 1, verso 1 em diante, sobre a criação, e cheguei até a criação do homem. Deus preparou todo o ambiente, e uma coisa que marcou meu coração desde pequenininho aqui nessa igreja, eu via meu pai falando. Deus criou o enxoval do bebê dele. Ele queria trazer a gente aqui, ele falou, vou preparar um ambiente para ele, vai ter céu, passarinho cantando, vai ter sinfonia, vai ter flor, vai ter abelha voando, vai ter cheiro de flor, vai ter tudo. E ele criou isso e disse, agora eu vou criar o homem, para que ele domine sobre isso tudo. E para que ele guarde isso tudo, para que ele tome conta disso tudo. E a primeira coisa que eu escrevi ontem, quando eu estava escrevendo, depois de ler isso, ler isso e reler, Deus criou primeiro o meio ambiente e depois Ele criou o produto. E muitas vezes a gente já quer viver o produto, a gente já quer viver o final de Deus e o ambiente que Ele quer que a gente atue não está pronto. E Ele não pula etapa, Ele foi criando coisa a coisa. Veja que Ele podia muito bem dizer assim, haja peixe, o peixe ia nadar onde? Criou as águas e separou o firmamento. E depois que Ele cria o ambiente, Ele cria o produto final. Depois que Ele cria o ambiente, depois haja o firmamento separado, expanda a luz e cria o sol. Cria a lua, cria as estrelas. Primeiro Ele cria o ambiente. E aí você vai entender o porquê. Criou os mares e as águas, depois os peixes. Antes de criar as estrelas, Ele criou o firmamento. Criou a terra e a relva antes de criar os animais, para que os animais tivessem sustento. E aí Ele vem. E Ele primeiro cria aquilo que era necessário para sustentar a mim e a você, depois Ele me cria. Ele primeiro criou tudo. Ele falou, agora eu vou criar o homem, porque a gente tinha como ter subsistência. E muitas vezes a gente não acessa esse tipo de conhecimento, porque não está vendo o que está escrito na Bíblia. Deus, Ele criou tudo para mim e para você, e disse, agora domine sobre isso. Para que daí você tenha seu sustento, para que daí você viva, para que daí você caminha, para que daí você governe e domine. Mas primeiro Ele cria um ambiente, depois Ele nos entrega. Mas muitas vezes a gente não está vivendo isso, porque a gente não está recebendo aquilo que Ele quer entregar. Já está pronto. Desde o princípio, quando Ele estabeleceu no fundamento de tudo, Ele fez para entregar para mim e para você. Desde o princípio, Ele criou tudo. E depois que Ele criou tudo, a Bíblia fala 1:26 a 28, que Ele criou o homem. No capítulo 2 de Gênesis, e ali já estava muito bom. Tudo que Deus tinha criado para entregar ao homem, para que o homem dominasse sobre isso. Mas o capítulo 2 de Gênesis, verso 8, mexeu comigo também. Porque estava tudo pronto, estava tudo lindo, e tinha céu, e tinha estrela, e tinha mar, e tinha rio, e tinha peixe, e tinha todos os animais, e tinha todo o sustento, e tinha todas as frutas, tinha tudo ali já pronto. Mas a relação de Deus comigo e com você é tão especial, que só aquilo tudo ainda não era suficiente. Ele queria dentro daquilo tudo algo especial, para que a gente pudesse dominar. E no verso 2:8 diz assim, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e pôs nele o homem que havia formado. Mas a terra já era um ambiente maravilhoso. A terra Ele tinha criado para a gente, mas aquilo que Ele tinha criado para a gente, que era maravilhoso, Ele falou, qual é a melhor porção? Qual é a melhor parte? Porque é nessa melhor parte que eu vou colocar esse homem que eu fiz. E quando a gente faz, e hoje eu estava conversando um pouquinho com o Ricardo, com o Sara e Vinícius, que moram em Brasília. Eu falei, você veja que lá em Brasília tem setor de tudo, setor de farmácia, setor de hospital, e tem o setor das embaixadas. Veja os terrenos do setor da embaixada, veja lá no Lago Sul, os terrenos das embaixadas são os melhores. Porque quem representa uma nação tem que estar localizado no melhor que há daquela nação que ele está indo representar. Então, dentro da terra que Deus criou, Deus falou, agora vocês como meu representante, eu vou escolher um lugar
melhor dentro da terra toda, que já é maravilhosa, e aí eu vou colocar o homem. Veja que ele não fala, eu apontarei o caminho para onde você deve ir. Neste tempo ainda não. Depois que ele criou o Gan Éden no jardim, ele falou, ele pegou o homem e colocou, aqui é o seu lugar. Aqui guarde, aqui domine, aqui exerça tudo que eu lhe dei. E ele pôs o homem naquele lugar. E quando eu fui ler no original o conceito de Gan Éden, de jardim do Éden, meu Deus, prazer, luxo, coisas delicadas, delícias, finuras, Gan Éden, jardim de luxos. Deus colocou o homem no jardim de luxos. Este é o melhor lugar, dentro de um lugar extraordinário que eu já criei. E é aqui que eu vou te colocar para você viver. E a única coisa que eu vou requerer de você é obediência. Era o que ele queria. Está vendo isso aqui? Tudo é seu. Domine, faça tudo. Aqui você pode fazer tudo. Mas aqui nessa árvore não vá. Ele só pediu uma coisa, irmão. E o homem não soube obedecer uma coisa que Deus pediu. Eu quero obediência. É tudo seu, mas só não pegue nisso aqui. Aí o menino traquino, né? Por que eu não posso pegar nisso? E por conta disso, da queda, a gente perdeu o domínio. E Jesus teve que resgatar para nos devolver o domínio, para que a gente continuasse a ser aquilo que Deus criou a mim e a você para ser. Quando a gente vê que Deus formou o homem, é tão lindo. Fala que Deus formou o homem do pó da terra. Pó, meu irmão, é porque o lugar estava seco. Seco, por isso que tem pó. Porque se está molhada a terra, não é pó, é lama. Formou o homem do pó da terra. E o homem, aí nesse texto, a humanidade, né? Adam, que é a humanidade, ele saiu do Adamá, que é da terra. Até isso Deus traz ali para que ninguém fique de fora. Eu não entendi. É daqui que eu tiro. E quando Deus for formar a mulher, ele tirou de algo que já existia também. Vou tirar aqui uma costela sua. Deus, ele cria do nada, é bará, e ele cria a partir de alguma coisa também. Eu vou criar você do pó, de algo que eu já formei, para que você tenha o DNA sobre isso que você vai governar. E eu vou criar a mulher de você também, para que vocês juntos trabalhem. Por isso que quando dá certo, que a pessoa entende o propósito do casal em conjunto, e eles trabalham no mesmo propósito, meu irmão, é uma explosão. Coisa boa. E o Senhor plantou um jardim no Éden e pôs nele o homem que havia formado. Gênesis 2:8. Meu Deus, o relógio não para não. Quando a gente avança um pouquinho, e vou comentar mais sobre isso aqui, fecha, porque em 2025 a gente vai falar muito sobre reino. Quando a gente avança na leitura, na verdade retrocede um pouquinho, Gênesis 2 ainda, mas 5 e 6. O que fará as suas plantações... Vamos aqui, Gênesis 5 e 6. Não havia ainda nenhuma planta no campo, nem na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Deus já tinha criado. Gênesis 1, mas ela não tinha brotado, é diferente. Porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia, aqui a chave, ninguém para cultivar o solo. Deus não tinha feito chover ainda, para que as coisas que Ele tinha criado brotassem, florescessem, frutificassem e multiplicassem, porque não tinha ninguém para cultivar. Então muitas vezes Deus já te deu a semente e você está chorando para que ela multiplique, você está chorando para que ela tava fruta e Deus está olhando, você não está nem pronto para cultivar ainda, você nem começou a mexer em nada. E é um exemplo que eu não canso de dar aqui na igreja, mas é um exemplo para mim mais fácil de trazer entendimento, até porque eu vivi isso aqui nessa igreja. Uma pessoa chegou para mim assim, bispo, ore por mim que eu quero, não lembro se foi uma moto ou um carro. Ore por mim que eu estou querendo uma moto ou um carro. Eu falei, amém, vamos orar, você já tem carteira, habilitação? Não, então não vou orar não, irmão. Nem sua parte você pode fazer, você fez. Aí eu estava esperando chegar uma moto ou um carro para tirar. Não, irmão, vai tirar, Deus trabalha na legalidade. Primeiro a sua parte que você pode fazer, depois a gente ora para vir um carro ou uma moto. Então Deus colocou o homem no jardim. Estava tudo ali pronto para brotar, mas só brotou depois que Ele colocou o homem no jardim. A Bíblia está dizendo isso. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra brotado, nem havia ainda nenhuma erva do campo ainda brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover. E por que Ele reteve a chuva sobre a terra? Parte B do versículo 5 de Gênesis 2. Porque não havia ninguém para cultivar o solo. Agora Deus é tão misericordioso que Ele não deixa com que a semente morra. Porque Ele aguarda o seu tempo. Ele aguarda o meio do seu tempo, porque a gente pode acelerar isso ou pode retardar isso. Como é que você sabe disso?
Porque ele não deixa a semente morrer, verso 6. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície. Deus mandava ali só uma neblinazinha, para que a umidade permanecesse, o suficiente para manter viva, mas ainda não rebentar em frutos de flores e produzir. Ele falou, vou manter aqui, para no momento que você tiver força, e você entender, tiver entendimento que você precisa cultivar, eu vou fazer acontecer. E o que ia trazer a multiplicação era a chuva que Deus ia derramar, porque quando Ele derramasse a chuva, tudo ia acontecer. E a Bíblia diz mais na frente que Ele vai trazer a chuva antes da estação, a temporã, e depois da estação ateródia. Não vai faltar fruto nem nada, mas a gente tem que se preparar para isso. Se preparar e estar disposto a cultivar aquilo que Deus nos deu. E Deus quer nos entregar tantas coisas, a gente não se prepara para isso. E deixa de viver aquilo que Ele quer que a gente viva aqui. Rapaz, é tanta coisa em Gênesis que, meu Deus. E aí eu anotei, o que fará as suas plantações crescerem, produzirem e frutificarem, não chegará enquanto você não estiver pronto para colher. Ou seja, enquanto você não estiver formado para colher. Ele quer entregar, mas o que você está fazendo por isso? Ah, Senhor, eu quero. Mostre o que você quer. Mostre o que você quer. As misericórdias do Senhor são tão grandes que mesmo não estando prontos para colher, como está no verso 5, Ele mandará uma quantidade pequena, mas suficiente de água, um vapor, uma neblina, para manter as plantas vivas e prontas para no tempo certo explodirem em produção. Deus, Ele tem tantas coisas para nos entregar em cima desse conceito de reino. Quando a gente começa a entender e acessar aquilo que Ele quer, que a gente acesse. E falei aqui domingo passado, quando Jesus começou o ministério público dele pregando, a primeira mensagem, e a mensagem que Jesus pregou durante todo o tempo dele na terra foi o reino. Primeira mensagem dele, chegou, vai começar a falar publicamente. Falou de arrependimento. E falou, o reino de Deus está próximo. Próximo no sentido de acessível. Ele era o reino, Ele estava próximo. Como Ele está próximo de mim e de você. A gente, para acessar, basta querer mergulhar nele. E para mergulhar nele só tem um caminho. Claro que a gente sabe que é o caminho da cruz, mas Ele fala, arrependa-se, mude sua mente. Metanoia do grego, mude a sua mente, mude o seu caminho. Você está indo por aqui, não é isso não, volte, vá por um caminho aqui. Entenda o caminho da cruz, mude a sua mente e acesse aquilo que eu tenho de reino para você. E muitas vezes a gente fica procurando tantas coisas e acaba nessas tantas coisas não entendendo o que a gente de fato deveria fazer e se afasta daquilo que a gente deveria fazer por Ele, para o reino. E acessar e entender que a gente tem que descansar, como a gente falou do Espírito Santo. Falei já aqui sobre o conceito de trabalho ou de propósito. O que é que a gente deve fazer e qual é a ocupação que a gente está tendo enquanto a gente não está cumprindo o nosso propósito. E um exemplo lindo desse, maravilhoso, eu ouvi e marcou minha vida, é peixe e aves do céu. Qual o propósito da ave? Voar, irmão. Ela vai para a escola de aviação? Não vai. Senta aqui, passarinho. Abrir aqui o telão. Você tem os ossos, você tem as penas e as plumas. Quando você bater as... Não, irmão. O passarinho, quando chega no tempo dele voar, ele vai voar. É o propósito dele. Se você pegar um passarinho e colocar dentro de uma gaiola, você restringir o espaço, mas ele continua voando. Mesmo que o seu espaço esteja restrito, não deixe de fazer aquilo que você veio aqui para fazer. Pergunte a Deus, Deus, qual é o meu propósito? Eu quero caminhar nele. O propósito do peixe é nadar, ele nada no mar. Se você botar num aquário, é um espaçozinho assim, você restringe ele, mas ele não para de nadar. E ninguém ensinou, já nasceu nadando. Assim tem que ser o meu e o seu propósito. Nosso propósito é carregar a mensagem do reino, seres embaixadores do reino, levar e proclamar a palavra do reino. Esse é o nosso propósito. A gente pode sim exercer ele em vários lugares. Vou dar um exemplo mais uma vez de Noemi. Noemi está lá. Vai ser reino lá no TRT. Quarta região, né? TRT, quarta região. Vai ser reino lá. Agora, onde é que você tem sido reino? Onde é que você tem sido reino? Que as pessoas olham para você e falam assim, epa, esse assunto a gente não pode falar mais porque fulano chegou. Esse assunto a gente não pode falar mais porque fulana chegou. E entende a autoridade que você carrega, quem você representa e o que você está fazendo aqui. Quando você chegar, o ambiente tem que mudar. Não é pura e simplesmente
por quem você é, mas por quem você deveria pelo menos representar. E eu e você somos representantes do reino dos céus. Mas quando a gente perde isso, quando a gente entrega isso, a gente fica sem propósito e acaba perdendo a vida. Quando a gente tem 1 minuto e 59, eu vou terminar com isso. Mas em 2025 a gente vai falar muito sobre isso. Gênesis 2:17. Já na queda. Antes da queda, Deus falando para Adão: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Deus não disse a Adão: essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal, se você comer eu vou te matar. Ele não disse isso a Adão. Se você comer eu vou te matar. Adão não disse isso não. Ele disse: se você comer, certamente você morrerá. Aí eu falei: Deus, tem alguma coisa aí, né? Porque se Deus não queria que comesse, você podia lá dizer: se você comer eu vou lhe matar. Mas por que você não disse isso? Deus certamente morrerá. Você sabia, Deus no céu, que ele ia morrer? Claro, você é onisciente, mas não é isso. Deus não disse que mataria Adão se ele comesse. Deus apenas afirmou que certamente ele morreria. Existe uma diferença. O que Deus estava dizendo: se você sair do ambiente que eu criei para você, você não vai poder mais viver, porque sua vida não vai ter mais sentido. A gente vai voltar no peixe. Qual é o ambiente do peixe? Se você tirar ele da água, ele certamente morrerá. Vai ser instantâneo: vou matar o peixe, tira da água. Não, mas ele certamente morrerá, porque ele não está no ambiente que ele nasceu para viver nele. Quando a gente sai do ambiente de reino, quando a gente sai do ambiente da presença de Deus, eu não vou nem dizer certamente morreremos, já estamos mortos, não tem mais sentido. Mas quando a gente passa a caminhar no ambiente que Ele criou para que a gente caminhasse, quando a gente passa a viver no ambiente que Ele criou para que a gente vivesse, e Ele foi detalhista e intencional no ambiente. Ele criou para que nada faltasse, Ele criou para que não houvesse escassez, Ele criou para que a gente não sentisse falta de nada. E muitas vezes, por uma curiosidade, a gente fala assim: mas e o ambiente do lado? Ontem eu fiz uma postagem até no Instagram. Tem uma coisa que é muito comum aqui a gente vê no Brasil. Quando alguém se sente deslocado: fulano está que nem um peixe fora d'água. O peixe fora d'água morre. Eu e você fora do ambiente do reino morremos. Que a gente não queira se comparar nem viver ambientes que não são os nossos. Que a gente não queira comparar nem viver um ambiente que o vizinho está vivendo. Que a gente sim seja aquele ambiente que as pessoas olham e falam: eu quero viver o que ele está vivendo, eu quero viver o que ela está vivendo. Eu quero viver nesse ambiente de paz, eu quero viver nesse ambiente de alegria, eu quero viver nesse ambiente onde tudo dá certo, porque o Senhor controla todas as coisas. Mas se a gente não entender que Ele, por Ele, para Ele, não vai. Quando a gente sai do ambiente, não tem mais propósito, não tem mais vida. Fomos criados para exercer domínio e viver o reino. Quando não acessamos isso e não praticamos, certamente morreremos. Um peixe fora d'água, um peixe fora de propósito, é um peixe sem vida. Que a gente saia daqui com esse entendimento. E que se não está claro, que a gente venha buscar o Senhor todos os dias. Senhor, traz clareza ao meu coração. Eu quero entender, Senhor, quais são os ambientes que você criou para mim. Eu não quero viver, Senhor, fora desses ambientes. Eu não quero viver, Senhor, como um zumbi. Mas eu quero viver como um agente, um embaixador do reino aqui na terra. Sabendo que aonde eu chegar, eu vou fazer a diferença para a tua glória. Entendendo qual é a mensagem que eu carrego. E que eu vou sim fazer a diferença onde eu estiver. E fazer a diferença na vida das pessoas que estão à minha volta. Que eu possa, Senhor, ser um construtor de ambientes espirituais. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Que a gente saia entendendo. E que nesse ano de 2025 o Senhor nos dê mais entendimento sobre isso. E que a gente possa se aprofundar nisso. E reproduzir essa mensagem em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, nós glorificamos o Teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus tão amoroso que Tu não só prepara o ambiente,
mas Tu vai também nos preparando e nos moldando para viver nestes ambientes. Senhor, nós queremos declarar que nessa manhã nós estamos prontos, Senhor, para ser moldados por Ti. Nós queremos ser, Senhor, agentes do Teu reino, embaixadores do Teu reino, dignos de representar o Senhor, digno de representar o Rei dos Reis, digno de representar, Senhor, o Teu reino. Nos ensina, Senhor, nos forma a cada dia como cidadãos dos céus, em nome de Jesus, e vai nos transformando a cada dia. Que a gente, Senhor, venha entender e encontrar os ambientes que devemos estar, que a gente venha fazer a diferença nesses ambientes, e que a gente não venha sair do Teu ambiente, Senhor, para que a vida não perca o sentido e a gente venha a perecer. Nós Te agradecemos, Senhor, por esse entendimento, por essa mensagem, e Te dizemos muito obrigado mais uma vez pelo Teu cuidado, em nome de Jesus. Aleluia. Levante suas mãos assim aos céus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Deus abençoe em nome de Jesus.